Olá a todos, continuando com o nosso estudo de Alachot de Lashon Hara. A gente está no livro Hafetz Chaim, capítulo 2, Alachot agora Zain e Het, sétima e oitava Alachá. Fala o Hafetz Chaim para a gente mais uma última condição de quando é permitido passar para frente algo que a pessoa ouviu, foi falado na frente de 3 pessoas. Então, de novo, voltando à nossa situação, vem o fulano, chama 3 amigos e conta para ele mal de uma outra pessoa, de alguém que não está lá no grupo, falou isso perante 3 pessoas. A gente já viu nas últimas Alachot, que de acordo com o Rambam, assim trouxe o Hafetz Chaim, é permitido passar esse conhecimento para frente, essa informação para frente, não de forma proposital para espalhar mais, mas é permitido no meio de uma conversa acabar comentando isso como parte de uma conversa. De qualquer jeito, fala o Hafetz Chaim, caso essa pessoa que contou a Lashon Hara tenha dito para os 3, olha, eu peço por favor que vocês não contem isso para mais ninguém, que vocês não passem isso para frente, então nesse caso a gente considera que a informação não vai ser passada, não vai virar algo público e continua sendo proibido. Então se é um tipo de segredo, ele contou para 3 pessoas alguma coisa e falou, olha pessoal, estou contando aqui para vocês, mas eu queria pedir para vocês não falarem isso para mais ninguém, eu não quero que chegue na pessoa, eu não quero que fiquem sabendo, então nesse caso não é considerado como algo que se tornou de conhecimento público. E mesmo que a pessoa que ouviu saiba que os outros 2 não vão levar a sério, os outros 2 realmente vão sair por aí contando, ele mesmo não pode passar isso para frente. Mesmo que ele ouviu isso, ele sabe que os outros 2 vão passar, ele continua sendo proibido de passar isso para frente, não importa em que linguagem a pessoa pediu, se ele pediu, por favor, mantenha um segredo, ou falou, olha, não contem, não quero que chegue em fulano e tal, não importa a linguagem que ele falou, de qualquer jeito, já que ele pediu para isso não ser espalhado, a gente considera como se não fosse algo de conhecimento público e não pode passar isso para frente. Shavua Tov a todos, continuando aqui o nosso estudo de Alachot de Lashon Hara. A gente se encontra no livro Hafetz Chaim, capítulo 2, Alachá 9. Fala pra gente o Hafetz Chaim mais 2 pontos importantes. Ele vem falando até agora que, embora seja proibido falar Lashon Hara, seja proibido falar mal de outras pessoas, caso esse tema, esse assunto, essa questão falada é algo de conhecimento público, algo que já foi falado perante 3 pessoas e consequentemente vai se espalhar facilmente, todo mundo vai ficar sabendo, não tem mais a proibição de falar Lashon Hara, não tem mais a proibição de espalhar isso, se a intenção da pessoa não é prejudicar mais ainda aquele sobre o qual foi falado. Se ele comentou numa conversa, não tem problema. Porém, fala o Hafetz Chaim 2 pontos importantes. Primeiro ponto, que não se pode aumentar em nada. Caso a pessoa realmente tenha passado para frente a informação que ele recebeu, sem intenção de prejudicar mais a pessoa, só como parte de uma conversa, ele não pode piorar a situação, falar pior ainda, falar outras coisas negativas dessa pessoa. Ele pode só o que ele ficou sabendo, comentar sobre isso. E segundo ponto, que é extremamente importante, fala para a gente o Hafetz Chaim, caso a pessoa tenha feito tchuvá, caso a pessoa não seja mais aquela pessoa que fez aquilo errado, mesmo que ele fez algo errado no passado, se ele voltou atrás, se ele fez tchuvá, se ele se arrependeu, não se pode mais falar isso, porque ele deixou de ser aquela pessoa que ele era. Uma pessoa que faz tchuvá, uma pessoa que pede desculpas, uma pessoa que volta atrás, que conserta um defeito que ele tinha no passado, ele se torna uma pessoa nova. E daqui para frente é proibido comentar, é proibido relembrar a pessoa das coisas erradas que ele fez no passado. Então, mesmo que alguém fez algo público, todo mundo ficou sabendo sobre o que ele fez, é algo de conhecimento público, já não tem mais problema de Lashon Hara. Caso a pessoa tenha feito tchuvá, caso a pessoa tenha se arrependido, pedido desculpas para a pessoa que ele feriu e para Kadosh Baruch Hu, para Hashem, ele realmente fez tchuvá, ele se arrependeu, ele se torna uma pessoa nova e, consequentemente, o passado dele é completamente apagado e não se pode mais falar disso. O que foi permitido aqui, passar para frente uma informação, é sobre algo que se mantém, sobre um defeito, sobre um problema, sobre algo errado que ainda existe no momento presente. Mas caso a pessoa tenha feito tchuvá, acabou. Isso daqui nunca mais pode ser comentado, porque a pessoa se tornou uma pessoa nova, a pessoa que fez aquele pecado deixou de existir completamente. Olá a todos, continuando com o nosso estudo de Hafetz Chaim, Alachot de Lashon Hara. A gente se encontra agora no capítulo 2, Alachá 10. Terminando a definição do conceito de Be'apa e Tlata, algo que foi falado perante 3 pessoas, que já não tem mais problema de Lashon Hara, não tem problema de passar essa informação para frente. Fala o Hafetz Chaim que a pessoa tem que tomar muito cuidado, isso é uma alahá, na verdade, válida para toda a situação ligada a Lashon Hara, fala mal dos outros,
para quem você está falando isso. Às vezes, pode ser que tenha realmente essa situação na qual não tem mais problema de falar Lashon Hara, algo que é de conhecimento público, algo que todo mundo já está sabendo, ou todo mundo vai saber, porque já começou a se espalhar. Então, embora pode ser que tenha uma situação em que não tem problema de falar Lashon Hara, e a pessoa que está contando isso está contando só por acaso, e não está aumentando a história, e não tem intenção de prejudicar, mesmo assim, deve-se tomar muito cuidado para quem você conta isso. Prestar atenção quem são as pessoas em volta que estão ouvindo. Às vezes uma das pessoas que está lá em volta ouvindo é uma pessoa que você sabe que ele vai pegar essa informação e sair por aí contando para todo mundo e prejudicando a pessoa sobre quem foi falado. Isso é válido para qualquer situação de Lashon Hara. Obviamente é proibido falar mal dos outros, a gente já viu algumas vezes, mas quando alguém fala mal dos outros, eles têm que tomar cuidado, que se ele falar para alguém que vai espalhar isso mais ainda, vai levar isso mais longe, vai piorar mais ainda a situação, além da transgressão de Lashon Hara, além da transgressão de falar mal dos outros, a pessoa está transgredindo uma outra proibição chamada Lifnei Iver Lo Titen Michshol. A tradução literal de Lifnei Iver Lo Titen Michshol é não coloque um obstáculo na frente do cego. Agora, obviamente, a pessoa não vai colocar um obstáculo na frente do cego, tem que ser muito maldoso para fazer isso. A Torá vem dizer, olha, não coloque uma pessoa na situação em que ele com certeza vai errar, vai fazer algo errado. Então, se você sabe que tem uma pessoa que ele é super fofoqueira, ele adora sair para aí contando, falando mal dos outros, não dá para esse tipo de pessoa nenhum tipo de informação, porque você vai estar fazendo com que ele erre. Então, vai ter aqui mais uma transgressão. Por isso, concluindo, fala o Hafetz Haim, a questão de Be'a Beitlata, que foi falado perante 3 pessoas, fala o Hafetz Haim, é muito difícil realmente achar uma situação específica onde é permitido falar Lashon Hara dessa forma, é permitido falar mal de alguém dessa forma, ou sobre algo que já é de conhecimento público, a pessoa não está aumentando nada, ele está falando isso por acaso, ele não está com intenção de prejudicar, é muito difícil realmente achar essa situação específica, e além disso, a gente viu lá atrás que tem opiniões que mesmo nessa situação é proibido, que a fonte na Gemara que permite falar algo que foi dito perante 3 pessoas, tinham explicações que está falando sobre contar segredos foram falados perante 3 pessoas, já não são mais considerados segredos, ou seja, a Gemara que permitiu, que liberou isso, não está falando de Lashon Hara, não está falando da proibição de falar mal dos outros. Outra explicação lá atrás disse que é só quando algo que não é diretamente, explicitamente negativo, é só quando é algo que pode ser interpretado de formas diferentes. Então, já que é difícil achar uma situação e tem opiniões que mesmo nessa situação específica é proibido, fala o Hafetz Haim, Shomer Nafsho Irhak Mizeh, alguém que quer proteger a si mesmo, quer cuidar da própria nefesh, da própria alma dele, ele se afasta disso. Mesmo que existe possivelmente essa permissão, a pessoa deve tomar muito cuidado e não entrar nesse caso, porque é um caso muito específico, muito difícil de achar, e mesmo sobre ele tem discussão se pode ou se não pode, então o ideal é realmente evitar falar mal de outras pessoas, mesmo pessoas que fizeram coisas que já é de conhecimento público.